tenho a honra, naturalmente, pelo que já foi dito, pelo júri que fez esta votação, por unanimidade e uma calorosa unanimidade, não é? E, naturalmente, agora também, associando todos aqueles que estão aqui praticamente todas as dioceses a nível do território nacional, contando com Madeira e Ilhas dos Açores também, e por isso penso que é a própria realidade da cultura neste vasto mundo que tem a honra de lhe entregar este prémio. Está bem? Muito obrigado. Estava dito a parte boa, para além do bonito, é a parte boa. Mas na Idade Média chamava-se o dinheiro o esterco do diabo. Não quero dizer que nós precisamos também do esterco para que as plantas cresçam. Não é? Em todo caso, na nossa época, estamos de tal modo submersos pela economia que temos que voltar ao Evangelho para termos consciência de que Jesus vem para os pobres. Isso não quer dizer que não aceito, mas tenho bem consciência de que o dinheiro não é tudo neste mundo e que precisamos, nesta época da reforma em que nós estamos, precisamos de relativizar aquela força que o dinheiro dá às grandes empresas, aos grandes bancos, os financeiros, isso tudo. E queria ainda dizer, antes de começar o meu texto, que é para mim muito grato também estar nesta Assembleia, que durante 8 dias, creio eu, mais ou menos, tratou do papel da mulher na sociedade. E para dizer que estou com muita curiosidade nas atas das jornadas, porque também tratei do papel da mulher na história, na Idade Média, e mesmo em épocas mais anteriores, e sempre foi para mim uma grande curiosidade. Nessa altura estava-se ainda no princípio dos estudos sobre o género, ainda não se falava em género, falava-se de mulheres, e foi também para mim uma grande curiosidade, e ao longo de muitos dos meus trabalhos fui tocando pontos relativos a esse problema da posição da mulher na sociedade. As coisas estão a mudar, mas talvez, no fundo, mas acho que seria melhor recordarmos os tempos passados, porque o papel da mulher até ao Renascimento, pelo menos, era um pouco diferente de hoje, mas não era menos digno do que hoje. Embora isso seja discutível, o papel da mulher nas várias civilizações. Bom, posto isto, foi para receber este prémio. Bom, mas também não é mau. Se me dão licença, então. Estimados membros do júri do Prémio Árvore da Vida, caros irmãos e amigos, sinto-me muito honrado por o Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura me ter atribuído o Prémio Árvore da Vida. Associa-me assim a um conjunto de personalidades que têm feito da fé cristã o fundamento da sua obra cultural. Em vez de oporem a fé à racionalidade, inspiram-se nela para produzir cultura. Houve tempos e lugares em que esta associação se considerava impossível. A fé opunha-se à ciência, à razão e à cultura. Hoje o diálogo tornou-se pacífico e a crença é, para muitos, fonte verdadeira de inspiração cultural. O Secretariado da Pastoral da Cultura, como órgão da Conferência Episcopal Portuguesa, escolheu o nome do Padre Manuel Antunes como modelo da conciliação da fé com a cultura. Com efeito, foi uma das personalidades que, em Portugal contemporâneo, mais contribuíram para dissipar a agressividade anticlerical e restituir à Igreja um lugar importante na promoção da cultura. O Padre Manuel Antunes desempenhou esse papel como professor da Faculdade de Letras de Lisboa, como incansável redator da revista Brutéria
e como autor de uma vasta obra filosófica onde mostrou a independência do seu pensamento político. A sua obra permanece ainda hoje como um marco fundamental na história da cultura portuguesa. Foi um criador de cultura na mais vasta acessão do termo. Merece bem ser modelo da promoção da cultura cristã em todos os seus domínios. Nele convergem os nomes dos atores e autores já laureados com o Prémio da Árvore da Vida, que se distinguiram nas artes plásticas, na arquitetura, na ciência, na poesia, nos estudos clássicos, no teatro, no cinema e ainda na vida social e política. Cada qual com a sua personalidade, todos eles souberam conciliar a inspiração artística ou a competência científica com o vigor da ação social. Este conjunto é bem diferente do que dominou uma época, felizmente já passada, em que a opinião pública corrente contestava a legitimidade de uma fé racional. Com efeito, nos séculos XIX e XX, a Igreja teve de se defender de violentos ataques racionalistas. Em Portugal, acusaram-na de inventar milagres, de manter rituais supersticiosos, de alienar povos ignorantes, mas a Igreja reagiu, adotando uma apologia retórica e refugiando-se à sombra do poder constituído. Enfraquecida pela perda, refirma o período da República e o que se seguiu imediatamente. Enfraquecida pela perda dos seus bens, com a nacionalização dos bens e a supressão das ordens monásticas, enfraquecida pela perda dos seus bens e pela debilidade do seu pensamento racional, porque no século XIX a Igreja, infelizmente, não produziu nada do ponto de vista do pensamento. Enfraquecida, pois, perdeu o sentido da criatividade e do diálogo com a sociedade contemporânea. Hoje, porém, graças à reflexão teológica, à crítica exegética e ao verdadeiro conhecimento do passado, recuperou o seu lugar no mundo da ciência e da razão. A história crítica da Igreja ajuda a reconhecer os seus erros, a explicar as suas decisões, a interpretar indícios significativos da sua ação, a descobrir afinidades com correntes alheias. Não nega nem revela milagres, mas oferece aos pensadores e aos especialistas das ciências humanas os materiais de que eles se servem para formularem as suas interpretações teológicas ou filosóficas. Faz da história tout court a face visível da história da salvação. A historiografia racionalista considerou o fim da Idade Média europeia uma época de crise e generalizou a decadência das suas instituições e a corrupção do clero. A narrativa eclesiástica, por sua vez, esqueceu a potencialidade de alguns ensaios inovadores surgidos nessa mesma época. Hoje, porém, sabemos que o fracasso de vários movimentos reformistas legítimos se deve mais ao excesso de zelo e à rigidez das formações dogmáticas tridentinas do que a efetivos desvios doutrinais. A obsessão uniformizadora do catolicismo quinhentista e seiscentista persistiu durante os séculos seguintes e levou, por exemplo, a proibir a leitura de Erasmo, a condenar Copérnico, a criar a Inquisição, a legitimar a tortura, a proibir a leitura da Bíblia em língua vulgar, a fazer abortar os primeiros ensaios do liberalismo católico. A história da Igreja foi sempre feita de luz e de sombra. Mesmo nos tempos mais decadentes, houve sempre surtos carismáticos, formas de vida inovadoras, críticas justas a pastores indignos, e surgiram movimentos deste género na Itália, em Espanha e em Portugal, muito antes das críticas luteranas do século XVI. O antigo conciliarismo papal bloqueou algumas das propostas saneadoras formuladas pelos padres de Constança, do Concílio de Constança, de Basileia e de Pisa. Por isso, a história crítica da Igreja não isenta a Cúria Romana nem outros membros da hierarquia católica das suas responsabilidades na ruptura da unidade eclesial.
Em Portugal, neutralizou e enfraqueceu as tão importantes as potencialidades dos movimentos religiosos e existenciais do século XV, que vieram as misericórdias, por exemplo, tão importantes, creio eu, para compreender o vigor e o dinamismo da ação e do pensamento religioso do período mais brilhante da nossa época, a história da expansão marítima e dos primeiros contactos de Portugal com as culturas não europeias. Por isso mesmo, creio fazer parte da pastoral da cultura, incentivar a atual renovação da nossa historiografia eclesiástica. Depois do meritório esforço de Fortunato de Almeida, em plena República, a história da Igreja teve de esperar pelos tímidos ensaios que apareceram a seguir à fundação da Lusitânia Sacra, mais de 50 anos depois, nos confins da década de 1950. Desenvolveram-se depois progressivamente para a época moderna, graças, entre outros, a recentes estudos, e vou mencionar alguns nomes que considero modulares para estudos, para uma história crítica da Igreja. O professor José Pedro Paiva, da Universidade de Coimbra, o professor José Adriano Freitas de Carvalho, da Universidade do Porto, e para a época contemporânea, graças aos estudos dos professores António Matos Ferreira e Paulo Fontes, da Universidade Católica. Há alguns anos, a Universidade Católica confiou a coordenação da investigação historiográfica ao seu Centro de Estudos de História Religiosa. É a ele que se deve a publicação da primeira História Religiosa de Portugal, é o título, e do Dicionário de História Religiosa de Portugal, dirigidos por Dom Carlos de Azevedo, nos anos 90. No âmbito do Instituto de História Medieval da Universidade Nova, dei também algum contributo, creio eu, para estes estudos, explorando a época medieval. Hoje posso dizer, com muita alegria e com muita honra, que as minhas investigações foram bem recebidas e que tenho o enorme prazer de confiar o meu legado como investigador a um pequeno grupo de jovens empreendedores integrados no Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova, em colaboração com o Centro de Estudos de História Religiosa da Católica, liderados, estes da medieval, pelo Dr. João Luís Inglês Fontes. Espero que todos eles mereçam, quer dizer, o nosso grupo, e os de Coimbra, do Porto e da Universidade Católica, que mencionei, todos eles mereçam a confiança do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura e da Conferência Episcopal Portuguesa, por uma razão muito concreta. Depois do Concílio Vaticano II, a Igreja tem sido marcada por importantes movimentos reformistas, dando a este qualificativo um sentido não exclusivo de nenhuma Igreja em particular, inclusive das protestantes, queria poder dizer que atravessamos hoje também uma época de reformas. Creio que temos alguma coisa a aprender com a história, sobretudo com a história da espiritualidade, das ordens religiosas e do laicado. Tal como no século XV, devemos conciliar a pluralidade das iniciativas e experiências com a necessária firmeza e unidade da Igreja. Creio que só um pluralismo de raiz evangélica, fruto da palavra única de Jesus Cristo, pode conciliar a imensidade e a multiplicidade das suas encarnações, no tempo e no espaço, com a unidade de Deus, Pai, Uno e Trino, Senhor do céu e da terra. Muito obrigado pela vossa atenção.